Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Estamos aqui reunidos mais uma vez para darmos sequência aos estudos com a nossa irmã Sueli. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, como sempre, para darmos início ao nosso encontro. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez pela oportunidade, que possamos aprender ao máximo todos esses ensinamentos que nos serão passados por nossa irmã, que aqui está, que nossos irmãos da espiritualidade nos ajudem para que possamos nos aprimorarmos um pouco mais no sentido do conhecimento da verdade, da doutrina do Mestre Jesus. Que assim seja, Mestre querido, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli, qual é o tema? Continuação, né, hoje a gente fecha esse capítulo, né? Das virtudes. Nós paramos a nossa reunião na semana passada abordando esse slide aí, que nos trouxe esse esclarecimento sobre as forças. Vamos mais umzinho aqui. Está pulando demais. Aqui, né? Nós estávamos falando sobre essa questão desse harmonioso desenvolvimento daquela trindade, né? O moral, o físico e o intelectual. Então, a gente abordou já isso aqui, que houve um tempo em que o valor estava na força, né? Parecia que era isso, né? Que ali é que se conseguiria o progresso, né? Que o valor estava na força. E cultivou-se o físico com menosprezo da mente e do coração. Aí o que a gente teve? Povos selvagens, costumes bárbaros e sociedades bastardas. Depois pretenderam que a solução do problema da vida estivesse na ciência. Desenvolveu-se a inteligência, descurando os sentimentos. Tivemos aí um materialismo dissolvente, costumes licenciosos, né, sociedades corruptas. E hoje ninguém está querendo colaborar, né? Aí chegou por vez, a vez de render culto ao espírito e à virtude. Falhou a força e a ciência materialista. Apelemos então para o espírito, eduquemos o coração, despertemos os sentimentos. Os homens possuídos do sentimento de moral e da ideia de justiça são elementos preciosos no seio da sociedade. Só para fazer um feedbackzinho e passar, então, para a nossa próxima, que essa canetinha não quer ajudar, vamos aqui. Bem, os homens desprovidos de interesse pessoal fazem mais e melhor pelo bem da humanidade que as inteligências de escola e as grandes mentalidades interesseiras. Estes são fogos de artifício, aqueles são faróis que iluminam e norteiam, são exemplos que convertem e edificam as nações. Então está aqui, ó, o mundo precisa de homens bons e honestos. Né? Uma vez eu já trouxe aqui uma palestra que a gente fez sobre a questão do amor, né? Então, há um tempo atrás, já passando, né, para o século passado, foi feita uma pesquisa muito boa, um simpósio, um encontro das maiores autoridades médicas na Europa, para ver o que se poderia fazer para diminuir a incidência de doenças depressivas, uma coisa assim que pudesse ajudar, né? Porque as drogas não estavam ajudando muito as pessoas, né? E as doenças estavam cada vez mais, assim, num número cada vez maior. E aí ficaram lá uma semana, as maiores autoridades discutindo, e depois convocaram, né, toda a imprensa e todas as pessoas para dar o resultado da pesquisa. E o que veio ali era desenvolver o amor.
Foi a conclusão que todos esses especialistas chegaram. E a gente vê que as pessoas, as crianças, por exemplo, crianças que não são amadas, são crianças que têm imunidade baixa, elas pegam muita doença, elas ficam agressivas, né? Então, o amor, ele faz milagres, ele opera milagres na organização física, porque o espírito está abastecido e quem comanda o corpo é o espírito. Claro que ele não vai impedir doenças de acontecerem, as doenças kármicas que tem que acontecer, né? Mas ele salva muita gente. E em meio a essa doença, em meio a tudo que a gente está passando, o amor minimiza, né? O carinho, o afeto, o cuidado. Ainda que a gente não tenha muito para oferecer, e nem às vezes uma palavra, que muitas vezes as pessoas não têm muito jeito para isso, não saberiam o que falar em determinada situação, basta estar ali. Isso já demonstra uma preocupação com aquela pessoa, uma vontade de ajudar aquela pessoa. E a pessoa se sentindo bem, se sentindo amada, ela vai realmente reagir muito, né, a muitas coisas. Então, a gente precisa ser benevolente. O mundo está precisando disso, né, de pessoas boas e pessoas honestas. Nós trouxemos para fazer a conclusão desse trabalho dos espíritos aí sobre as virtudes e os vícios, o que pode realmente levar a pessoa a adquirir virtudes e a se libertar dos seus vícios. Porque esse é o objetivo. Vícios a gente já tem demais, virtude a gente tem de menos. Então, a gente tem que converter isso, né? Os vícios em virtudes. Tirar, abolir os vícios e aí a gente conseguir alcançar algumas virtudes. Trouxemos domingo para cá, o tema é sobre se a Terra se tornará um lugar feliz, né? De felicidade, de alegria, de amor, de solidariedade. É a última questão de O Livro dos Espíritos. E fizemos a abordagem necessária da questão e vimos que realmente nós não vamos esperar reforma nenhuma com espetáculos, né, com hecatombes, com tudo aquilo que as pessoas têm medo, até mesmo com as guerras, né? Porque a guerra, ela ainda é um mal necessário e ela leva ao progresso. Ela acaba levando ao progresso. Mas não vamos esperar esses espetáculos horrorosos e até mesmo, né, os fenômenos da natureza que vão arrebatar milhões e milhões. Não é bem assim que a reforma acontece. Esses fenômenos acontecem sempre, né? Tá na Terra, tem um ciclo para eles acontecerem, fenômenos da natureza. Isso não é assim que vai se fazer a reforma da Terra para que os homens se tornem virtuosos. Não é assim. Então, nessa questão 1019, eles discorrem, né, sobre fazem um ensaio muito bacana sobre isso. E na Gênese também a gente já falou, já abordou esse tema aqui, Sinais dos Tempos, mostrando que não é bem assim. Então, a Terra, ela vai ser purificada pelos espíritos bons que vão chegar, e já estão aqui muitos, né? A gente já comentou isso, de 15 anos, 20 anos mais ou menos para cá. A Terra tem recebido uma leva muito grande de espíritos muito avançados intelectualmente, alguns pouco moralizados, outros bem moralizados, e a gente já está tendo esse resultado nessas crianças preocupadas, crianças que dão verdadeiras lições de moral aí para os seus pais, né? Mas também uma grande quantidade de espíritos atormentados, espíritos problemáticos, que estão na sua última oportunidade de redenção. Do tipo assim, não deu certo, não volta para cá. Então é assim que vai se fazer a limpeza da Terra. É assim que nós vamos conseguir homens virtuosos, né? Espíritos virtuosos encarnados, fazendo a limpeza da Terra. Então eles vêm, aqueles que estão renitentes no mal, aqueles que não querem melhorar, eles não retornam para a Terra. Então eles vão sair, vão reencarnar em mundos de provação e expiação. Isso está lá na 1019, explicando como vai ser, na Gênesis também. Então é assim.
É como limpar a caixa d'água. Eu já falei aqui, a gente bota lá, né, o aquário também a gente limpa assim, bota um caninho lá, uma borrachinha, tirando as impurezas, botando para fora, e aí a gente deixa no aquário um pouco de água para poder fazer a cultura, que já tem a cultura para os peixinhos não morrerem, né? E completa com água. E na caixa d'água a gente vai tirando. Não precisa jogar aquele aguaceiro todo da caixa d'água para fora, né? Ela está cheia, pode limpar assim mesmo. Se ela tiver com as laterais limpinhas, não tem problema. Está lá no fundo, a água suja. Bota uma borrachinha lá e a gente vai ver que aquela água vai sair. Outra limpa está entrando, sai a suja, outra limpa entra e a caixa fica limpinha. É assim, a terra é como assim, uma caixa d'água que está sendo limpa pelo Criador. Né? Nós não podemos esquecer disso, que nós estamos num plano que está controlado pelo Criador. Ele que está no controle disso, não somos nós. Né? A gente não pode achar que a gente pode fazer melhor do que ele. Então, se ele ainda não fez nada radical, se nada radical aconteceu, a gente fica assim, eu às vezes conversando com alguém, eu fico assim, eu só espero uma intervenção divina, porque esperar esse povo se emendar não vai. Esperar isso tudo aí, as pessoas compreenderem que não podem fazer isso, a gente não vai conseguir, né? Só reencarnando depois, essas almas, sofrendo os efeitos daquilo que estão fazendo, que elas vão se emendando. Então, isso é uma coisa a longo prazo, né? Então, só o Criador pode tomar uma providência, assim, mais drástica, né? Para fazer essa limpeza. Aí acaba acontecendo, né? As grandes levas de espíritos saindo pelos fenômenos naturais, pelos grandes acidentes. Isso aí faz parte desse contexto todo. Então, não vão só os injustos e os maus, vão todos que têm que ir. Todos que já terminaram o seu ciclo na Terra. Todos que já estão na hora de partir, justos e injustos. Né? Então, depois, aqueles que são renitentes no mal não voltam. E aqueles que já compreenderam a razão do bem, eles voltam. Assim, eles vão ajudando a Terra a se reformar. Porque nós não fomos criados bons, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, nem bons nem maus. Com uma grande diferença que a gente traz a essência do bem em nós, porque fomos a imagem e semelhança do Criador. E o mal é gerado pelo mau uso do livre-arbítrio. Então, a gente está nesse momento em que não é a força nem a ciência, mas é um conjunto, né? É um conjunto. E principalmente essa questão da bondade, do coração mais tocado, né? Pelo amor, pela solidariedade. Então, continuando aqui, a gente trouxe, então, para domingo, a questão da educação e aproveitamos, colamos esses slides nessa aqui, para a gente ver como fazer isso, como que nós vamos nos tornar bondosos, só porque a gente está ouvindo que tem que ser, não é assim, é por um processo realmente educativo, senão a gente não consegue. A vida tem uma finalidade clara e positiva, que é a evolução. É para isso que a gente nasce, é para isso que a gente reencarna, para isso que a gente foi criado, para evoluir até chegar, né, às perfeições relativas aos mundos, porque é absolutamente perfeito só Deus, mas a gente foi criado para a perfeição e para a felicidade, sendo que sempre essas coisas relativas, né? Então, a evolução é a finalidade da vida. Essa, quer dizer, a evolução se processa nos seres conscientes e responsáveis, mediante renovações íntimas, constantes e progressivas, e semelhantes fenômenos denomina-se educação. Então, olha, prestando bem atenção aqui, ó. Essa se processa nos seres conscientes, então não pode ser imposto. São seres que já entenderam que tem que mudar. Então, não é aquele que não faz perto para não ser criticado, mas ele faz o errado. Não, é nos seres conscientes, nos seres que ainda não têm esse desenvolvimento, essa consciência, não adianta, é malhar em ferro frio no momento, tem que deixar acontecer algo que possa despertá-los, despertar a consciência dessas pessoas. Né? Então, não adianta impor, não adianta eu chegar para o outro e falar, fulano, você tem que mudar, você tem que melhorar. Ele pode, perto de mim, nem fazer as coisas que eu estou reprovando, mas ele vai fazer quando ele não estiver perto de mim. Né?
Porque ele não entendeu ainda. Ele precisa despertar a consciência. Então, é importante isso aqui. Às vezes a gente passa, né, por cima do texto, mas não analisa direitinho, né? Então, essa evolução, ela se processa nos seres conscientes e responsáveis. Aquele que também não tem responsabilidade, por exemplo, nos seres amorais. Nos seres amorais, não adianta discutir. Eles são amorais. Eles não são nem imorais, como a gente já falou aqui. Porque o imoral, ele sabe o que é certo e faz o errado. Mas os seres amorais, eles não têm noção, eles não querem saber. Eles não querem saber, eles estão prontos a satisfazer seus interesses. Então, agora, nos seres conscientes e responsáveis, já tudo muda. Eles querem. Não se pode ajudar ninguém que não queira. Não adianta, a gente pode sofrer, a gente pode morrer, perder o sono, não vai resolver nada. A pessoa tem que querer ajuda. Não quer? Aí a gente entra naquela questão do dever. Estão lembrados da página do dever? Que eu adoro essa página, é uma das que eu mais gosto ali do Evangelho. O dever moral, ele tem início e tem fim. Ele começa no momento em que ameaçamos a felicidade de alguém. Mas ele termina no momento em que não gostaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós. Então, é aquela pessoa que não quer ajuda. Ela quer continuar do jeito que ela está. Ela não quer receber ajuda. Então, a caridade moral, ela termina ali com essa pessoa. Não é por isso que nós vamos abandoná-la. Nós vamos continuar orando, suplicando ao seu anjo de guarda para continuar, né, que é o trabalho dele, que a gente não precisa nem de fazer isso, que ele sabe o que ele tem que fazer, né, ele sabe, a gente já abordou aqui Deus na concepção de Spinoza, quando perguntaram a Einstein, né, se ele acreditava em Deus, ele disse que acreditava no Deus de Spinoza. E a gente já abordou essa prece aqui, né, essa consideração de Deus na concepção de Spinoza. A gente fica pedindo aquela pedição de coisa a Deus. Deus sabe o que tem que fazer, né? E Ele só vai nos dar o que a gente precisa. Então não adianta a gente ficar pedindo, como se os espíritos, como se Jesus, como se Deus não soubesse fazer o seu trabalho. Né? Mas então não precisa de prece? Então não precisa orar? Claro que sim, porque a oração, a prece, ela tem a finalidade de nos conectar com a superioridade, de nos conectar com Deus, com Jesus, com os espíritos elevados, para então, através dessa conexão que a gente abre, no momento em que nós movimentamos as forças energéticas que a gente possui, não é? da compreensão e do coração, a gente abre o canal e recebe a ajuda que eles sempre dão. Mas quando a gente está fechado, a gente não recebe. Então, a oração, ela tem esse objetivo. Ela tem o objetivo de nos conectar com o Criador. Aí a gente pede forças a Ele. É uma forma da gente orar, da gente falar, cada um com a sua palavra, né? Mas isso aí, Spinoza fala nessa questão, né? Desse Deus que a gente fica cobrando e pedindo tanto, como se ele não soubesse o que fazer. Mas acontece o seguinte, que nós sabemos exatamente o que a gente tem que fazer. E se a gente não faz, aí a gente sofre as consequências daquilo, né, que a gente não está fazendo. Então, a questão da consciência e da responsabilidade é isso. São pessoas que já querem ser ajudadas, que querem e pedem ajuda, né, e procuram essa ajuda. Então, é importante demais essa questão. A evolução, ela só se processa assim. Não adianta que ela não vai se processar naquela pessoa que faz as coisas ou deixa de fazer porque o outro está impedindo ela de fazer. Aí ela não tem essa compreensão, ela não está melhorando, ela não está evoluindo, ela não está recebendo nada. Então, não adianta. A evolução, ela só se processa se a pessoa quiser, né? Nos seres conscientes e responsáveis. Agora, olha aqui, ó, mediante as renovações. Olha só, mediante as renovações. Quer dizer, as mudanças, os consertos
dos nossos erros. Só assim que ela se opera, a evolução. Agora, vamos ver aí que essa palavra aqui, ó, renovação, no plural, renovações, né? Esse substantivo aqui, ele está acompanhado de, ó, 3 adjetivos. Então, não é simplesmente renovação. Tem algo a mais que restringe essa palavra renovação, essa reforma, né? Essa mudança, que é, olha aqui, ó, íntima. Então, é minha. É íntima, tem que ser minha. Não é a do outro, é a minha. Constante e progressivo. Olha só, como tudo mudou. Então, não é apenas uma mudança, porque eu posso fazer mudanças até em outra pessoa, se ela permitir. Mas é íntima, então ela restringe essa ideia aqui de renovação. Ela caracteriza essa renovação. Ela precisa ser íntima, ela tem que ser, para mim, minha, né, na minha intimidade. Ela tem que ser constante e progressiva. Senão não resolve. O que adianta mudar uma coisinha hoje? A virtude não é uma roupa de festa para ser vestida só num dia, para se apresentar, né? É um traje para o dia a dia, de uso diário. Então, ela precisa ser íntima, ela precisa ser constante, ela precisa ser progressiva. Semelhante fenômeno denomina-se educação. Então, só isso aqui é capaz de operar essa evolução, de fazer que essa mudança, que essa renovação seja íntima, seja constante e seja progressiva. Só a educação. Não tem outro jeito. As pessoas, a diferença entre o sábio e o ignorante, entre o virtuoso e o ímpio, é que uns são educados e outros não. Então, é importante esse processo educativo. Sem isso, nós não temos nada, a gente não faz nada. Vamos ver se vai funcionar. Ó, hoje não está querendo colaborar isso aqui, então vamos lá. Aqui, esse comentário de Kardec, ele já veio para cá na Lei do Trabalho, né? É a última fala dentro da Lei do Trabalho. Foi feito por Kardec. Eu amo, né? No Evangelho é aquela página do dever que eu adoro, que é uma das que eu mais gosto, junto com a Lei do Amor também, que é linda. E no Livro dos Espíritos é esse comentário de Kardec. Eu fico lendo isso aqui, eu fico assim, fascinada por Kardec, né? Que mente lúcida, né? Olha só, parece que foi escrito hoje pra gente, está aqui, ó. Há um elemento que não se ponderou bastante, tem alguma coisinha antes, depois em casa vocês leem, aqui fala sobre o trabalho, que nem todos aqueles que querem trabalhar encontram trabalho, né? E a ciência econômica tenta fazer alguma coisa, né? Por isso. Mas é um parágrafo pequeno. Aqui está, nesses 2 slides, está quase tudo. Olha só. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria, a educação. Por isso que não consegue realizar grandes coisas, né? Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, formar o caráter, tá vendo? Aquela que cria os hábitos, porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Zé sempre se incomodava, como eu também, de não ter aqui o adjetivo bons, né? Bons hábitos, para caracterizar hábitos, mas compreende-se que são hábitos bons, né? Eu até quero consultar essa página no original, em francês, para ver se não tem, porque às vezes aconteceu de ser retirado. Mas não importa, né? Conjunto de bons hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos, isso aqui é muito importante, ó. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? O que a gente espera?
A gente fica aí escandalizado com essas coisas que estão acontecendo. Não podemos esperar mais nada diferente. Que é isso aqui, ó, isso em 1857, né? 58, 59, eu acho que o Evangelho, né? Mas está aqui, ó. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? O que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar de um mundo, ou melhor dizendo, não o mundo, né? Porque não é o mundo todo que não valoriza a educação, mas particularmente o nosso país não valoriza. Isso eu falo de cadeira, porque eu trabalhei 35 anos nessa área. Não valoriza a educação em momento nenhum. Nenhum. Né? É uma tristeza. É uma tristeza. Então, o que se pode esperar de uma sociedade que não tem educação? Não tem. E por conta disso, os pais em casa também não educam seus filhos. Jogam para uma escola que não tem a mínima condição, com professores extremamente despreparados, cheios de problemas, para educar o filho dele. E ele em casa encontra os piores exemplos. Né? É triste de se ver. Né? Então, só quem teve essa experiência bem de perto ali, né, pode avaliar o que é isso. A gente não tinha a menor condição nem de chamar a atenção de um aluno. Uma vez eu fui chamar uma mãe de um aluno, que eu precisava conversar porque o menino estava com sérios problemas. Quando eu vi a criatura, eu lamentei ter chamado. Eu lamentei, porque eu tive que atender, né? Porque eu chamei, né? O menino levou 15 dias para voltar para a escola. Sumido. De vergonha. Então, a gente fica pensando, o que esperar? O que esperar de uma sociedade, seja ela em que país ela esteja, que não valorize a educação e os exemplos domésticos dentro de casa? Porque a criança ela não aprende o que se ensina, ela aprende o que ela vê, o que ela escuta, o que ela vê, o que ela observa. É isso. Né? Então, infelizmente, nós temos os piores exemplos, né? Então, não dá para achar que a gente vai conseguir muita coisa do jeito que está. Aí está aqui, seguindo o texto. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Belíssimo esse comentário de Kardec, belíssimo, para mim um dos mais lindos do Livro dos Espíritos, atual, né? Muito atual esse comentário dele. Parece que foi escrito para agora, mas por quê? Porque isso sempre existiu e vai continuar existindo para sempre nos planos de provação e expiação. Mas aquele espírito vicioso que se torna virtuoso, ele sai de um plano desse para um plano melhor. Ou então ele vai ficar nesse, porque esse está sendo transformado num plano melhor. Nós estamos no finzinho dessa fase de transição da Terra, de plano de provação e expiação para um plano regenerador. Aonde ainda existe o mal, mas ele não impera. Ele não impera. E o mal que existe não chega a contaminar o império do bem, como acontece aqui na Terra, né? Então é lindo esse comentário dele, é real, a gente vê o que esperar se nós não temos educação moral, né? O que esperar das atitudes, mas acontece que nós temos uma inteligência já aprimorada, bem aprimorada, que já entende. Nós não somos inscientes, nós somos conscientes, a gente sabe o que está fazendo. Acho que eu pulei, né? Vamos ver se eu pulei aqui, porque esse aqui pula. Aqui, por essa página aqui,
Aí cada um faz a sua avaliação se tem educação ou se não tem. Eu, quando li, chorei de tristeza, porque eu não me achei educada, não. Eu não acho que eu tenho educação, mas vamos ver, né? Vocês devem ter. Vamos lá, olha só. O professor Aurélio define educação assim, ó. Ato ou efeito de educar e educar-se. Tá vendo? Não é só educar, que a gente adora educar o outro, né? Como é bom educar o outro, é ótimo. Mas é o ato de educar-se também. Não é autoeducação. Processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua maior integração individual e social. Esse aqui ainda está mais ou menos, né? Aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas. Olha aqui outra palavrinha modificando, ó. Não é só um aperfeiçoamentozinho, é um aperfeiçoamento integral. Faz toda a diferença. De todas as faculdades humanas. Novamente aqui, faculdades humanas sendo modificada por esse pronome aqui, todas. Todas, pronome definido. Não define nada, são todas. Então, olha só que coisa séria isso aqui. Aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas. Aqui eu me vi assim, ó. Tão pequenininha, mas tão miudinha. Né? Aí vem aqui. Conhecimento e prática dos usos de sociedade, civilidade, delicadeza, polidez e cortesia. Aí eu afundei mais. Né? Olha só. Isso é educação. Aí a gente vê, né? Cada um faz a sua análise, vê se tem. Se não tem, tá aí o espiritismo para ajudar a ter, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, sem educação, sem isso aqui, não vamos esperar uma sociedade de virtuosos, né? Não vamos esperar espíritos virtuosos sem isso aqui, porque não vamos achar. O momento reclama a ação de homens honestos, escrupulosos, possuídos do espírito de justiça e compenetrados das suas responsabilidades. Isso não é novidade para ninguém. Isso a gente sabe, né? Claro, qualquer um sabe disso. Mas e aí? Como conseguir? Através da educação. Não tem jeito, né? Não é de conhecimento que precisam os homens da atualidade, responsáveis pelas situações aflitivas dos dias que correm. É de sentimento. Aí diz aqui o professor Hilário Ribeiro. O professor Hilário Ribeiro foi um grande educador do século retrasado, 1800 e cacetada. Então é um educador maravilhoso. O pai dele já era educador. Ele deixou muitas obras interessantes, inclusive em Niterói tem uma escola com o nome dele, né? Professor Hilário Ribeiro. Ele diz uma coisa tão óbvia, né? Mas importante, porque a gente esquece, né? Não basta ter coração, é preciso ter bom coração. A gente às vezes fala assim para outra pessoa, fulano, você não tem coração não, fulano, olha o que você está fazendo. Ah, coração ele tem, ele fala que tem, senão ele não estava vivo, né? Não basta ter coração. Esse coração aqui não é um músculo, né? Não é o órgão responsável pela circulação do sangue no nosso corpo. Esse coração aqui, conotativamente, é o sentimento, né? É o amor. Então, está aí simbolizado aí na palavra coração. Mas não basta ter sentimento. É necessário ter bom coração, bom sentimento. Ser uma pessoa boa, né? Como é aquela questão de fé. Não basta ter fé. Não basta ter fé. A gente já tem falado sobre isso aqui. Fé é um substantivo aí abstrato, geral, fé. Ah, mas eu tenho muita fé. E daí?
Aqueles que se explodem lá, cheio de explosivos amarrados ao corpo, também tem. E que fé, hein? Para entregar a própria vida. É mais que a minha, que eu nem entregaria. Né? Então, é fé em quê que a gente tem? Qual é a qualidade da nossa fé? Né? Então, é importante ter sentimento, ter coração, mas que ele seja bom. Senão não vai resolver nada. A gente pensa assim, mas dinheiro pode resolver. Não, olha só, não resolve, a gente já sabe, né? Dinheiro não resolve o problema da miséria. Drogas, leia-se aqui, remédios, né? Não resolvem o problema da enfermidade. Cadeia não resolve o problema do crime. Dogmas não resolvem o problema do vício. Miséria, enfermidade, crime e vício são frutos da ignorância. Dinheiro, drogas, cárcere e dogmas não fazem luz no espírito. Então, o problema de sociedades deseducadas, né, como nós temos a nossa, principalmente, é achar que vão resolver os problemas depois que eles acontecem, né, com medidas que vão remediar, mas não vão curar. Então, tá roubando, tá matando? Constrói presídio e joga lá, né? A criança infrator? Constrói lá uma escola para educar, que nunca vai educar coisa nenhuma, e joga lá. É igual essa situação que a gente está passando de febre amarela. É mais ou menos a mesma coisa, né? Tem febre amarela? Dá vacina no povo. Uma vacina cheia de problemas que as pessoas estão tomando com medo, que ela tem muito efeito colateral, mas tem que tomar, vai fazer o quê? A febre amarela tem um índice de letalidade grande. Agora, o que resolve? Como resolveram a febre amarela nos países educados? Combatendo o vetor, o mosquito. Ninguém tomou vacina lá. Ninguém fez vacinação em massa. Eles trataram de matar o mosquito. Então, é cortar o mal pela raiz, não é ficar remediando, senão não consegue exterminar nunca. Todo ano é essa coisa, né? Todo ano é um mosquito. É zika, é dengue, é chikungunya, é febre amarela, é tudo. Por que não se faz o que tem que fazer? Porque é um país que não tem educação. Né? Lá fora, quem tem educação já não tem mais esses problemas. Tanto que isso é doença de país subdesenvolvido, de país pobre. Né? Então, é mais ou menos isso aqui. É querer resolver o problema da miséria com dinheiro. O que adianta botar dinheiro na mão de uma pessoa que não sabe administrar, que não sabe fazer nada? Então, esse é o grande problema das sociedades que não têm educação. Não vai nunca desenvolver virtude dessa maneira, não tem como. Né? Drogas, enfermidades, tem que combater o problema. Porque remédio não vai resolver o problema. E prisão, cárcere, não vai resolver o problema dessas criaturas. Né? Eles não podem ficar realmente numa sociedade, porque eles são nocivos. Eles não podem conviver. Tem que afastar. Mas não fazer o que fazem, porque é escola de crime. Então, isso tudo é realidade que todos sabem. Eu não estou falando nenhuma novidade, eu estou chovendo no molhado. E sabem muito mais do que eu, que não sou nada, que não tenho conhecimento nenhum para isso. Sabem, mas não querem. Por quê? Por causa dos interesses próprios. Por causa do egoísmo. Por isso. Né? Por conta disso tudo, dessa cobiça, tudo que está... Aí fica isso. Como nós falamos já aqui, falei também domingo, ninguém está aqui passando por isso inocentemente. Nós estamos resgatando também um passado delituoso. É assim que Deus nos educa. Mostrando, fazendo que a gente tenha um espinho na carne para a gente aprender a não fazer. Por isso que já em alguns slides aqui passados, a gente viu que aquele que conseguiu um grande patrimônio e já foi pobre, já foi miserável e não faz nada por ninguém, ele é mais culpável do que aquele que conseguiu, mas nunca foi pobre. Porque ele não sabe o tamanho da dor que o outro sabe.
Ele é mais culpado. Então, a gente vê que a situação parte realmente de uma reforma íntima, de uma renovação íntima, progressiva, né? E constante, senão não vai ter jeito. Aqui nós temos uma definição, né, que Pedro de Camargo faz, né, um objetivo do Espiritismo que também é lindo. Olha só. O objetivo máximo do Espiritismo é educar para salvar, iluminar o interior dos homens para libertar a humanidade de todas as formas de selvageria, de todas as modalidades de crueza e de impiedade, de todas as atitudes e gestos de rivalidade e deselegância moral. Essa conquista diz respeito ao sentimento, ao senso moral, que os homens do século ainda não chegaram a possuir. Lindo, né, esse texto aqui, de Pedro de Camargo. Quem foi Pedro de Camargo? Um grande professor. Né, um grande professor na área da educação, atuou muito na área da educação. E não é da educação superior, não, da educação básica. Ele é um grande contribuinte do Espiritismo, tem vários livros editados, só que não está com o nome dele. Está com o pseudônimo dele, Vinícius. A obra de Vinícius é maravilhosa. É de Pedro de Camargo. Porque ele entendia de educação, ele sabia o que ele estava falando. Então, todos os livros de Vinícius são ótimos. Eu não gosto de recomendar livro porque é aquilo, né? Tem coisas que não vale a pena, que contradizem a doutrina e tudo. Mas aí a gente tem que filtrar. Mas Vinícius é um autor que eu paro para ler. Né? Eu paro para ler Vinícius, porque realmente Pedro de Camargo é muito lúcido. Foi, né? E continua sendo. Não está me ajudando muito esse negócio aqui hoje. Vamos lá. Aí vem agora Miguel Couto, que está sendo lembrado também esses dias, junto com Oswaldo Cruz e outros mais. Eles devem estar se remexendo lá, né? Desesperados com a situação que está por aí. Mas olha só, o problema do Brasil, disse Dr. Miguel Couto, é um só: educação. Aí vamos para estender isso aí, né, para a humanidade. Esse é da humanidade, esse é o problema da humanidade. Mas intensamente em países pouco desenvolvidos, né? É pela autoeducação que se processa a evolução dos seres livres, conscientes e racionais. Olha essa palavra aqui, autoeducação, né? Antes era escrita com hífen, agora não é mais, né? Então, olha só, autoeducação. Não é só pela educação. Tem aqui um prefixo que indica que é uma educação para mim. Eu me educar. Porque eu não posso educar ninguém. Eu posso dar oportunidades através de algum conhecimento que eu tenha para outro se educar. Mas ele só vai se educar se ele quiser. Então, é pela autoeducação, a educação de cada um, que se processa a evolução dos seres livres, conscientes e racionais. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Isso aqui parece que é um texto de Emmanuel, em algum livro dele, que eu tenho esse parágrafo escrito, mas não tenho o autor, mas acho que é dele. Então, olha só, educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. É uma sequência linda, perfeita e real, né? Então, não tem nem muito o que dizer a respeito disso aí, né? Aqui, eu lembrei de algumas coisas que li em algum texto dele ou livro dele, mas não soube nem identificar qual é. Mas fiz anotações na época do Mário Sérgio Cortella. Ele fala muito nessa questão de ética. E eu também sempre alerto, porque
eu nem aprendi isso nos livros dele, não. Isso é até uma questão de raciocínio lógico. Ora, ele vem esclarecer mais ainda a respeito, né? Que ele diz que ética é um conjunto de valores que a pessoa estabelece para as relações, né, interpessoais aí. Isso nos leva a crer que todos têm ética. Todos. Não existe ninguém que não tenha ética. Porque se ela é um conjunto de valores que você estabelece para se relacionar, todos têm ética. Porque é você que estabelece esse conjunto de valores. Agora, resta saber que ética, né? Porque a ética de um pode não ser a minha e pode não servir para mim. Mas ele tem ética. Ele só não tem a ideal, mas ele tem. Ele tem aquela que ele estabeleceu para ele. Então, eu fiz essas anotações aqui, que eu achei interessante esse termo que ele usa aqui, ó. Éticas egononarcísica e da conveniência. Achei essa palavra tão horrorosa que eu até escrevi ela lá em casa. Então, tá aqui, ó. Através da educação, vamos nos livrando das éticas, por isso que coloquei aqui no plural. Através da educação, vamos nos livrando das éticas que estabelecemos para nossos relacionamentos e que não obedecem à lei de Deus. Então, nós temos, cada um tem a sua. A ética daquele que rouba é a ética que ele escolheu para estabelecer os relacionamentos dele. Então, lembrando disso, eu fui buscar essas anotações que eu tinha escrito essa palavra, egonarcísica e da conveniência. O que é isso? São essas éticas aqui, ó. A gente ouve essas frases, né? Isso é uma ética que a pessoa estabelece, olha aqui. Cada um por si e Deus por todos. Que é aquela ética egocêntrica e narcisista. Aí ele criou esse termo aqui, ó. Egonarcísica. É a ética do egoísta e do narcisista. Juntos, né? E da conveniência, aquilo que me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas para determinados éticos, tudo convém, né? Que é a ética da conveniência. Então, olha só. Cada um por si e Deus por todos. Tá aqui dentro, ó. Né? A gente fala isso, cada um por si e Deus por todos. Que ética triste é essa, né? Cada um por... É uma ética que a pessoa escolheu, né? Cada macaco no seu galho. É outra ética dessa aqui, ó. Olha, eu até faria, mas como é melhor para mim? Tá aqui, ó. Eu faço, né? Então, é aquela coisa do interesse pessoal, né? É aquela coisa ali. Não, eu faço para você, contanto que não fira os meus interesses, né? Porque se ferir, eu até faria. Mas como é melhor para mim assim, né? E essa aqui é ótima. Eu sei que não é certo, mas... Eu sei que não é certo desobedecer as regras de trânsito, ultrapassar a velocidade, passar pelos pardais, mas eu estou com pressa, eu preciso chegar, né? Eu sei que não é certo ter na minha casa uma ajudante, uma doméstica sem assinar a carteira dela, eu sei que isso não é certo, mas... eu economizo alguma coisa e ela também não perde tanto. É isso. Então, essa aqui é a nossa ética, ó. Isso aqui é que a gente estabelece nos planos de provação e expiação. Não estou falando vocês, não. Estou falando assim, nos planos de provação e expiação, os espíritos que estão encarnados aqui estabelecem essa ética aqui, ó. Eu sei que não está certo fazer isso. Eu sei que o que eu falei não está certo, mas você viu o que fulano falou para mim? Então, esse eu sei que não está certo, mas isso aí, ó, dá um simpósio, né, de atitudes que as pessoas tomam
falando isso aqui. E o pior é isso, eu sei que não está certo. Isso é que é pior. A pessoa saber. Então é aquilo, a pessoa que não sabe, ela tem a atenuante dela. Agora, aquele que sabe é estultice, para não dizer um termo mais chulo, né? Errar é humano. Permanecer no erro é estultice. A pessoa que aprende que está fazendo errado e continua fazendo, o que pode se esperar de uma pessoa dessa? Que ela seja virtuosa, que ela desenvolva virtude? Não vai desenvolver, não vai. Ela não aceita nem crítica, isso é outra coisa ruim. As pessoas não aceitarem críticas, isso é horrível. Fica melindrado, fica com raiva, acaba uma amizade. Críticas nos ajudam a crescer. Críticas nos mostram que a gente está errado em alguma coisa. É o primeiro passo para uma consciência desperta. É o primeiro passo. E despertar cada vez mais, né? Porque a pessoa analisa, fala, gente, realmente, eu estou fazendo uma bobagem. Isso da empregada, já até contei para vocês, aconteceu com um amigo meu, me contando feliz da vida, que tinha trazido uma pessoa da roça, estava trabalhando, deu tudo para ela, plano de saúde, levou para corrigir, dentes e tudo e tal, estava na escola, comprou tudo. Não, é uma filha. Eu falei, aqui, a sua filha cozinha, sua filha limpa, lava roupa, passa, ela serve, ela... Não, é. Eu falei, então essa não é, né? Não, mas se eu estou fazendo igual que eu faço, não, você não está, porque a tua filha não cozinha, não lava, não passa, não arruma. Paga essa criatura, infeliz, falei para ele. Paga, dá um salário para ela. Não precisa pagar dentista nem nada, paga o salário, assina a carteira dela. Ela vai fazer isso por ela. Ela precisa dessa dignidade. Ela precisa escolher as coisas dela, né? Aí depois ele pensando, ele falou, você sabe que você está com a razão, cara? Isso mesmo. Eu achei que eu estava fazendo um bem. Eu falei, não está fazendo. E ele aí aceitou, assinou, né? Ficou legal. Ele falou, poxa, isso aí foi legal. Então é aquela história, a gente não precisa ficar inimigo do outro, nem ficar de mal. Às vezes a crítica que a pessoa está fazendo nem procede, mas ela vai entender também. Precisa conversar, né? Então esse é o primeiro passo para as pessoas melhorarem, para adquirirem virtudes, né? Para estabelecer a ética, então, olha só, a educação, né, visa estabelecer a ética por excelência. A ética da vida coletiva digna, edificada no exercício de ações morais e de intenções sinceras. Aqui sim, aqui a gente tem que lutar para estabelecer a ética por excelência. Essa é a que vale. Não é a minha, não é a de ninguém. É a ética por excelência, é aquela que obedece à lei de Deus, é aquela que está de acordo com a lei divina e não com os meus interesses. Então, tem várias éticas, mas só tem uma por excelência, que é aquela, né, ética da vida coletiva digna, edificada no exercício de ações morais e de intenções sinceras, independentemente das minhas preferências, dos meus interesses, né? Aqui nós temos uma historinha de Voltaire, que Voltaire conta num dos livros dele, né? Que Crantor, né, fez uma fábula legal, ele relata essa bela fábula de Crantor, que fez comparecer aos Jogos Olímpicos a fortuna, a volúpia, a saúde e a virtude. Todas quatro defendendo o seu para ganhar o pomo o melhor, né? Que é o melhor dos prêmios, digamos assim. Aí cada um foi se defender. A fortuna disse, o sumo bem sou eu, pois comigo tudo se obtém.
Aí foi a vez da volúpia defender-se. Meu é o pomo, porquanto não se aspira a riqueza, senão para ter-me a mim. Aí foi a saúde. A saúde disse, sem mim não há volúpia e a riqueza seria inútil. Aí foi a virtude. E ela disse, acima da riqueza, da volúpia e da saúde estou eu. Pois com ouro, prazeres e saúde, não pode haver felicidade se não há virtude. Né? Teve o pomo a virtude. Quer dizer, ela ganhou o prêmio máximo, né? Então é isso. Os espíritos dizem, sem virtude, a gente não alcança evolução. Né? Não é a virtude ideal, as virtudezinhas, né? Aquelasinhas, a bondade, que aquilo, cada coisa boa que a gente faz, a gente se torna um pouquinho melhor, é uma virtude. Resistir a algum mal é uma virtude. Resistir a ficar com um troco errado é uma virtude. É uma virtude dar um basta, né? É virtude dar um basta nas nossas preferências, naquilo que só interessa a nós. Dar um basta nisso é virtude. Então, assim, a gente vai evoluindo, né? A gente vai crescendo. Não há nada que a gente possa fazer de muito bom sem um pouquinho de virtude. Uma carta de Paulo, ele escreveu para os Coríntios, ele escreveu para os Filipenses, né? Depois que ele adotou só o nome dele, Paulo, né? Porque era Paulo Saulo. Então, ele preferiu ficar só com Paulo, porque Paulo significa pequeno. E ele se tornou pequeno diante do que ele descobriu na estrada de Damasco com o mestre, né? Então, ele passou a escrever cartas para defender aí o cristianismo. Então, ele disse, é necessário disciplinaramente, observando, quer dizer, ele disse isso aqui, eu coloquei, é necessário disciplinaramente, observando, feliz recomendação de Paulo, do apóstolo Paulo, aos filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que granjeia bom nome, tudo o que é virtuoso, tudo o que é digno de louvor, seja o objetivo de vossos pensamentos. Aí, ó, a virtude se instala. E com ela vem a capacidade de ser mais feliz, de estar mais em paz, de viver no paraíso do pensamento, né? No nosso céu. Porque esse é o grande objetivo. Mas a gente está um pouquinho longe, mas não vamos desistir. Nós estamos a caminho. Isso que importa. Estamos a caminho. E cada dia é uma oportunidade a mais da gente desenvolver uma virtudezinha aqui, umazinha ali, para nos tornar virtuosos. Muita paz para todos. Continuemos estudando aí a doutrina espírita.